Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre uma grande alegria quando a gente se encontra aqui ao redor da palavra. Nós estamos vivendo dias gloriosos da nossa história. Esse é o dia em que o reino de Deus está sendo estabelecido no coração da verdadeira igreja. Haja visto que por 2000 anos nós oramos, nós que eu falo a cristandade toda, claro, né? Nós oramos para que venha a nós o teu reino. E Jesus mandou que nós pregássemos que o reino de Deus já está aqui, ele está entre nós e no nosso meio. Prova que ele está entre nós é que os demônios são expulsos, são dominados, amarrados, as enfermidades são expulsas, os oprimidos são libertos, os cegos enxergam, os surdos ouvem e a palavra é estabelecida no coração da verdadeira igreja. Veja, essa igreja verdadeira que, de acordo com a carta à ilha de Filadélfia, é chamada de a Nova Jerusalém, a cidade do Deus vivo, o tabernáculo, o templo do Deus vivente. Esse é o templo do milênio que falou o profeta na mensagem às 70 semanas de Daniel, parte 3 e também na parte 2. Veja, o anjo Gabriel veio a Daniel e ele estabeleceu 6 propósitos, veja, que aconteceriam até na consumação, aqui no tempo do fim. Veja, e o último propósito da visita do anjo seria ungir o Santo dos Santos, que é o tabernáculo do milênio. Naturalmente, que esse tabernáculo não é o terceiro templo que os judeus estão levantando, de acordo com Ezequiel. Não. O tabernáculo, o templo do Deus vivente, de acordo com a Escritura, é a igreja, essa cidade piramidal levantada em 7 eras. Veja, e quando a cidade foi edificada, veja, a pedra de coroa, Cristo, desceu do céu para consagrar a casa, estabelecer o seu trono em nosso coração. Veja, ali está agora a presença gloriosa do Espírito Santo, Deus, a vida eterna. Veja, o reino restaurado, veja, a comunhão perfeita entre Deus e seu povo, entre o Pai e seu Filho, entre a verdadeira igreja, marido e mulher, confraternizando, comungando, sendo uma só carne. A igreja é a carne de sua carne, ossos dos seus ossos. Veja, esse tabernáculo é chamado de a morada do Deus Altíssimo. Vamos lembrar que a arca ficou peregrinando pelo deserto e ela foi mudando do tabernáculo de Moisés para o tabernáculo de Salomão. Depois isso tudo foi destruído e o tabernáculo estava na cruz, lá estava Cristo, por isso que o véu foi rasgado de alto a baixo. Ele era o tabernáculo do Deus vivente. Depois a igreja peregrinou por 2000 anos, a arca sendo carregada, o Espírito Santo, primeiro pelo boi, primeiro pelo leão, depois pelo boi, depois pelo homem, agora a águia voando. Mas um dia essa arca teria que encontrar um lugar de repouso definitivo, um lugar de descanso pela eternidade. Veja, não aquela arca simbólica que os judeus carregaram pelo deserto. Não. O Espírito Santo. Ele é a verdadeira arca. E ele veio para encontrar o seu lugar de repouso pela eternidade, aqui no tabernáculo, na igreja do Deus vivente, no templo definitivo, onde ela nunca mais sairá, que é a igreja do Deus vivo. Essa é uma grande revelação da mensagem às 70 semanas de Daniel, Cristo agora. Por isso que a glória do segundo templo é maior do que a do primeiro. O primeiro foi destruído. O segundo, esse agora, a verdadeira igreja, não será. Nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Por isso temos grandes escrituras no Velho Testamento, pregadas pelo profeta, que seriam abertas nesse tempo do fim, quando o leão da tribo de Judá, nosso rei, veio para estabelecer seu reino. Veio para encontrar um descanso, onde a arca nunca mais sairá, onde a arca nunca mais vai perambular, nunca mais. Ela estará para sempre em seu templo. Veja, ela agora veio descansar, aqui dentro do meu coração, do seu, do nosso, da igreja, que é o tabernáculo do Deus vivente. Que privilégio Deus deu para essa igreja. Que honra, que glória nós temos através dessa mensagem. Então, nós temos uma grande escritura no livro de Jeremias.
capítulo 3, a partir do verso 12. Que escritura magnífica para esta hora. Vai, pois, e pregou estas palavras para a banda do norte e diz: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós. Veja, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Que coisa maravilhosa. Veja, somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgredistes e estendestes os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda a árvore verde, e não desses ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Veja, convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei. Naturalmente, que ele está falando com Israel espiritual, a igreja do Deus vivo. E vos tomarei um de uma cidade, veja, e a dois de uma geração. Evidentemente que se reporta a Gênesis. Um de uma cidade, Enoque. Dois de uma geração, Josué e Calebe. Representando a igreja aqui no tempo do fim. Por isso que haveria poucos remanescentes vivos para a hora do arrebatamento. Esta é uma era terrível, chamada de Babilônia, confusão por toda parte. Veja, Jesus colocado do lado de fora da sua própria igreja. Um tempo de apostasia, onde eles abandonaram a árvore da vida e abraçaram a mesma árvore que Eva abraçou lá em Gênesis, a árvore do conhecimento, do bem e do mal, árvore científica. Veja, querem um Deus tecnológico, veja, com tecnologia, veja, com aviões, espaçonaves e tantas coisas. Veja, esta é a condição em que está essa era negra em que nós estamos vivendo. Uma era cega, miserável, pobre, nua, onde Satanás é o Deus dessa era maligna, onde ele cegou o entendimento das pessoas com seus credos, com seus dogmas. Veja, nessa era, eles têm um Deus científico. Veja, seus ídolos. Sim, esta que é a grande verdade. Então vejam, e a dois de uma geração, e vos levarei a Sião. Sião é a igreja do Deus vivo, é o Monte Santo, veja. E vos darei pastores segundo meu coração. Que grande verdade. Veja, o quíntuplo de Efésios, homens levantados pela vontade de Deus, não pela vontade de homens. Veja, homens que vos apacentem com ciência e com inteligência. Veja, homens que podem abrir a palavra, que podem tomar a mensagem e, através do Espírito Santo, trazer o sentido de cada palavra. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá, a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Aquela arca física, nós não estamos mais buscando ela. Veja, naquele tempo chamarão a Jerusalém, a nova, a cidade do Deus vivo, a igreja genuína. Veja, o trono do Senhor. Veja, e todas as nações se juntarão a ela, ao nome do Senhor, Jesus Cristo, é claro, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Então, naturalmente, veja que essa Jerusalém, diz o Mombrana no parágrafo 129. Veja, referindo-se a Daniel, quando o anjo Gabriel veio a ele para lhe dar o sentido da profecia e falar do sextuplo propósito, ungir o tabernáculo. Veja, isto é quando, 129, isto é quando essa cidade será ungida. Veja, isto é quando a nova Jerusalém será ungida e todas as nações, veja, Apocalipse disse que as portas não serão fechadas à noite, porque não haverá noite ali. E todos os reis da terra trarão
a sua honra e glória a esta cidade. Eu farei, disse o Espírito, a esses da sinagoga de Satanás, que venham e se ajoelhem perante ti e te reconheçam. Veja, ali está a glória de Deus. Agora veja, para completar Apocalipse capítulo 19, veja, ali está o retorno do Messias agora, para estabelecer seu reino sobre a terra. Veja, ele vem montado em cavalos brancos. Em cavalo branco, por quê? Para mostrar que a palavra não seria manchada. Passariam céus e terra, mas a sua palavra não passaria. Veja, e a igreja montada em cavalos brancos, a verdadeira igreja manteria a palavra pura. Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Então veja, Apocalipse 19, a partir do verso 11. Veja o retorno de Jesus para estabelecer seu reino. Primeiro, esse reino vem para a igreja, a mim e a ti. Aqui em nosso coração, já temos vida eterna. Ali já há paz. Ali já, o rei já reina. Veja, nós não estamos mais seguindo nossos próprios pensamentos de acordo com o livro de Juízes, que cada um fazia o que queria. Cada um tinha uma igrejinha em casa, cada um tinha o seu próprio pastor e assim por diante. O diabo tem enganado muita gente com essa mensagem na mão, dizendo, é a igreja que escolhe o seu pastor. Sim, em parte é verdade, mas quem deu pastores para a igreja? Pastores segundo o seu coração, para apacentar o povo com inteligência e sabedoria. Não foi Deus? Deu uns para isso, uns para aquilo e assim por diante. Mas o diabo enganou muita gente, que fez sua igrejinha em casa, veja, não quiseram congregar, não quiseram seguir a ordenança do rei e colocaram vadios, incompetentes, que não gostam de trabalhar, que querem comodidade, que cruzam o estado, cruzam o país, atrás de um soldo. Veja, recebem roupas e comida e dízimos, mas não são legítimos, não são verdadeiros. Porque não alimentam o povo, não apacentam com a verdade. Então veja, e viu o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo. Veja, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. O rei, veja, e seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações e as regerar com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no seu vestido e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Veja. Quem é esse? Cristo. Quem segue ele? A igreja. Olha o que diz o profeta na segunda parte das 70 semanas de Daniel, no final do 132. Veja, isto é a nova Jerusalém. Veja. Agora, isso aparece à noiva. Depois das 70 semanas, a noiva aparece em Apocalipse 19. Parágrafo 134, que era, seu povo o acaba de coroar Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, regressando ao seu templo santo, ungido com a presença de Deus para viver e reinar durante o milênio com a sua igreja. Amém. A aparição com o poderoso rei para tomar a sua posição ao seu lado, o novo templo real ungido. Quem é esse templo? A igreja. Quem é que se põe ao seu lado? A rainha. Irmão, essa é a hora que nós estamos vivendo. Deus te abençoe, deixe o seu comentário, se não for inscrito, aperta aí o sininho e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.